Nosso tema de hoje será isso aqui: condições para receber tão grande bênção. Qual é a condição estabelecida pelo Senhor? Qual é a condição estabelecida pelo Senhor para recebermos e desfrutarmos de tão grande bênção? E o texto nós vamos ler, 2 Crônicas 7:14, que os irmãos muitos sabem de cor este texto, né? Sabem de cor este texto que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler de novo aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma grande promessa do Senhor e nós vamos pensar neste tema: condições para receber tão grande bênção. Vamos meditar antes, oremos mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, continuamos orando, pedindo o consolo do Senhor aos familiares que perderam entes queridos ali em Santa Catarina, Senhor, na cidade de Saudade. O Senhor possa fortalecer os pais, as mães, o Senhor possa fortalecer cada familiar. Ó Deus, aquelas professoras, aquelas criancinhas, ó Deus, traga a força do Senhor, a bênção do Senhor, a ajuda do Senhor neste momento que não tem explicações, não tem respostas a muitas perguntas, mas o Senhor pode consolar, o Senhor pode fortalecer, o Senhor pode ajudar neste momento. E colocamos as famílias tão preciosas perante o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também pelo familiar daquele policial que morreu, Senhor, semana. O Senhor possa consolar os seus familiares, derramando graça, derramando bênção sobre a família dele, ó Deus, em nome de Jesus. E abençoando todos os demais da Força e Segurança, todos os policiais, bombeiros, todos que trabalham, que estão ativos, ó Deus. Oramos também pelos médicos, pela proteção deles, enfermeiros, trabalham na área da saúde. Proteja-os, ó Deus, e guarda-os. Essa é a nossa oração de coração, Senhor. E agora que vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que em o nome do Senhor, o Senhor venha falar ao nosso coração. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, obrigado por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Oramos por saúde, oramos por graça, oramos por livramento, oramos pela bênção do Senhor, Pai. E assim oramos de coração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos queridos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que este texto sagrado ele nos fala de uma convocação. Eu olho para este texto, em primeiro lugar, eu vejo aqui que há uma convocação. E quem Deus está convocando, quem Deus está chamando, quem são os chamados nesta grande convocação? Veja que os chamados aí, aqueles que estão sendo chamados, são todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, quem está sendo chamado? Povo de Deus. Estão sendo chamados todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, chamados pelo nome do Senhor. Veja como o texto é interessante. O texto começa dizendo, né, é um texto que fala de oração, é um texto que fala de consagração. Aqui Salomão havia acabado de consagrar o templo do Senhor, e Deus fala com Salomão após orar ao Senhor. Capítulo 7, verso 1 a 3, a glória de Deus enche o templo. No verso 4 ao verso de número 10, a conclusão daquela solenidade, quando o templo é realmente aqui consagrado ao Senhor. No verso 11 ao verso 23, a aliança do Senhor com Salomão. Então Salomão está consagrando um templo ao Senhor. O templo é consagrado, é um momento de louvor, de adoração. E neste momento fala-se, caso a peste vier, caso a peste se apresentar, e se o povo de Deus cumprisse algumas condições, Deus iria fazer coisas tremendas e poderosas. O verso 15, por exemplo, diz que estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então ali nós temos os olhos de Deus abertos,
nós temos os ouvidos de Deus abertos ao clamor do povo. Verso 16 fala que aquele lugar fora santificado, fora consagrado, fora escolhido, e o nome do Senhor estaria perpetuamente ali na sua casa, naquele lugar, para que juntos pudéssemos buscar a Deus. Mas veja o verso 14, ele começa dizendo uma condição: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo, povo de Deus, diz aqui o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então eu estou destacando com você quem são os convocados, povo de Deus, chamados pelo nome do Senhor, ou seja, nós estamos sendo convocados. Há uma convocação geral para você e para mim, há uma convocação geral maravilhosa, tremenda, para cada um de nós neste momento, aonde o Senhor dos altos céus, Ele te convoca, porque você é chamado também pelo nome do Senhor, você faz parte do povo de Deus. Veja que privilégio tremendo, fantástico, glorioso, poderoso, sermos nós chamados pelo nome do Senhor. Há uma identificação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Então nós temos o privilégio de sermos chamados pelo seu nome. Nós temos o privilégio de fazermos parte, graças ao sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, sermos parte do povo de Deus. Nós não somos um povo largado, solto, abandonado, não. Nós somos o povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor, nação santa, sacerdócio real, diz a Bíblia ainda, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então essa convocação é para você, essa convocação é para mim, essa convocação é para cada um de nós. E veja que o Senhor agora aqui, Ele começa, após essa convocação, Ele começa a estabelecer condições. E quais são as condições estabelecidas pelo Senhor? São simples, são básicas, são perfeitamente possíveis de serem realizadas. E a primeira convocação que o Senhor traz, a primeira condição nessa convocação é humilhar. Veja o que o texto está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira condição, esse povo se humilhar. Deus quer que esse povo esteja se humilhando. Lucas 14:11 diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Lucas 14:11, o evangelista vai dizer que quem se exalta, ele é humilhado, mas quem aprende a se humilhar, vai ser exaltado. E o texto está dizendo que nós somos chamados para humilhar. Se o meu povo se humilhar. Nós temos em Lucas capítulo 18, verso 14, os irmãos conhecem a parábola do rico e o publicano. Ali tem o rico e o publicano, aonde ambos, diz a Bíblia, que foram ao templo, à casa de Deus, para orar. O publicano, diz a Bíblia, que ele vai orar e também o rico vai orar. Mas você, quando lê este texto, irá perceber no texto a diferença da oração de um para com o outro. Você pode abrir comigo a Bíblia em Lucas? Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Lucas capítulo 18, vamos olhar rapidamente aqui, eu comento com você. Evangelho de Lucas capítulo 18, os versículos 9 ao verso de número 14. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Veja lá, como o texto começa dizendo, propôs Jesus esta parábola a alguns que, confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, está escrito aí?
de si para si mesmo desta forma. Veja que a Bíblia começa a nos orientar agora que este homem, ele orava de si para si mesmo, fariseu e publicano, de si para si mesmo. Verso 1 diz: confiava em si mesmos. Ele não só confiava em si mesmo, segundo o verso 9, mas ele orava de si para si. Olha a oração dele: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele começa a exaltar as suas virtudes. Ele está orando, o publicano, Aí o fariseu, o rico aqui chamado de rico também, o fariseu, ele está orando de si para si mesmo, confiando em si mesmo. O que o texto está ensinando? Que ele confiava que ele haveria de receber a bênção do Senhor ao orar, baseado nos seus méritos, que era algo meritório. Eu faço o quê? O que ele fazia? Diz o texto sagrado. O que ele fazia? Ele era justo, segundo ele, não era adúltero, segundo ele, não roubava, porque ele diz: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu não sou como os demais, eu não roubo, não adultério, não faço nada errado. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu jejuo 2 vezes por dia, por semana. Então eu sou um homem de jejum. Eu consagro meu dízimo, nunca roubei ninguém, nunca fui infiel. Eu sou uma pessoa boa. E graças a ti dou também, porque eu não sou como ele está do meu lado orando aqui. Eu não sei qual era a figura do publicano do seu lado, mas ele diz: graças te dou, Senhor, que eu também não sou ainda como este publicano. Não sou como ele, eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa correta. Eu mereço algo melhor. Eu mereço. Então ele está orando baseado em méritos. Confiava em si mesmo e orava de si para si. Como que agora o publicano vai orar? Verso 13. O publicano estando em pé, ambos estavam em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, cabeça baixa, levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele está orando agora ao Senhor, diz a Bíblia que o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele estava se humilhando diante do Senhor. Quando você vai orar, você vai buscar a Deus, o texto está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É você se quebrantar diante do Senhor. É você não orar baseado nos méritos, mas apesar dos deméritos. Eu não tenho merecimento, não há mérito. Se você é bom, se você é justo, se você é dizimista, se você faz oferta, se você ajuda o necessitado, ajuda o pobre, estende a mão para as pessoas, é acolhedor, é simpático, é abençoador, é generoso, isso não conta no momento que você se apresenta diante do Senhor. Porque nós, quando somos, eu vou dizer de mim, da minha pessoa, eu, pastor Edinaldo, se eu, vou dizer de mim, para não ofender ninguém, se eu for bom, se eu for generoso, se eu for caridoso, dizimista, que sou, se eu fizer isto, aquilo outro, eu, pastor Edinaldo, não faço nada mais do que a minha obrigação.
E eu não mereço mérito nenhum por causa disto, porque tudo é obra da graça de Deus, em nome de Jesus. E ninguém merece mérito. Olha, Deus, o que eu estou fazendo, não merecia aquilo. Olha o que estou fazendo, eu mereço aquilo. Irmãos, eu creio que se Deus fosse dar aquilo que merecemos, nós estávamos perdidos. Mas é graça. Então, quando comparecer diante do Senhor, é a oração da humildade, é a oração que, como aqui o publicano, nem olhava, nem conseguia olhar para o céu, mas cabeçava a dizer: ó Deus, se propício a mim, pecador, eu preciso da tua graça. E diz a Bíblia que ele desce para a sua casa justificado por causa dessa oração. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Irmãos, o que é humilhar? Rebaixar, julgar o outro superior. Quando você se humilha, é como se rebaixar. Coloco isso aqui na tela, deixando e colocando o outro como superior. Nós não somos superiores, nós vamos rebaixar. O outro é superior. Isto é o ato de humilhar, nos quebrantarmos diante do Senhor nosso Deus. Veja, é aceitar a autoridade da palavra, aceitar a autoridade da palavra. A palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus é absoluta. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de 2 Crônicas 7,14? Tudo. Porque você vai orar, você não vai ficar questionando, fazendo questionamentos, se você vai seguir o maior exemplo de humilhação da Bíblia. E quem deu o maior exemplo de humilhação? Foi o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de humildade, o maior exemplo de humilhação, foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia: a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a cruz, até a morte de cruz. Ele não julga com usurpação o ser igual a Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer que Deus é superior, reconhecer o poder da palavra, parar de se justificar, reconheça seus erros, pare de se justificar, reconheça seus erros. Quais são os erros? Quais são as falhas? Quais são as omissões? É preciso parar de se justificar. Vamos lembrar aqui rapidamente de Adão e Eva. Ambos haviam pecado contra o Senhor, ambos haviam falhado contra o Senhor, e Deus chega e pergunta para Adão: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E Adão tinha se escondido, e eles se esconderam atrás de uma árvore. Depois o Senhor o encontra e fala: Adão, o que você fez? Ele não se humilhou, ele não foi humilde. Ele disse: a mulher que tu me deste. Primeiro, como eu já disse aqui, outra oportunidade, ele diz: Senhor, o Senhor é o culpado disto, porque o Senhor me deu. Segundo, ele culpa a mulher, e depois a mulher culpa a serpente. Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou e eu comi, Senhor. Ou seja, eles queriam se justificar.
queriam se justificar, ao invés de reconhecerem os seus erros. Justificar. Não, pare de justificar. Reconheça os seus erros. Perceba, irmãos, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é parar e se justificar e reconhecer os erros diante do Senhor. Rebaixar, reconhecer o homem superior a si mesmo. Deus é superior, a palavra é superior, nós aceitamos a palavra, nós nos curvamos diante da palavra, nós nos submetemos perante a palavra e clamamos a Deus por misericórdia, clamamos a Deus por compaixão, clamamos a Deus por graça. Esse é o ato de se humilhar diante do Senhor. Eu repito, o maior exemplo é de Jesus. E nessa parábola do fariseu e o publicano, nós percebemos claramente o que é o correto e o que é errado. Orar de si para si, confiar em si, você atrapalha a sua oração. Você deixa de ser atendido e ouvido pelo Senhor. Deus, se eu quero tal coisa porque eu preciso de tal coisa, e o Senhor veja bem quanto eu tenho feito para o Senhor. Deus não ouve isso. Isso é algo repugnante diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todos os nossos atos não passam de trapos de imundícia. Ou seja, tudo é pela graça, somente pela graça. E diante do soberano Deus, nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar e nos humilhar diante dele. O meu povo, se chama pelo meu nome, tem que aprender a se humilhar. Nunca ore de si para si, ore segundo a palavra. E diz mais, segunda condição, orar, falar com Deus. Mas nós vivemos a geração que desaprendeu a orar. Interessante, surpreendente. Acompanhe o texto. Se o meu povo, povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se chama pelo nome de Deus. Aí Deus fala, se orar. Ora, povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor, onde Deus manda orar, é porque não estava orando. E nós fazemos parte, como um grande teólogo disse, da geração, isso aqui foi uma pessoa que disse, eu copiei, não lembro quem falou, uma geração que desaprendeu a orar. E as pessoas não oram mais. E quando olhamos para a Bíblia, Jesus não ensinou a pregar, ele ensinou a orar. Você não vê na Bíblia Jesus ensinando alguém a pregar? Você vai pregar assim, ó. Não, você vai orar sim. As pessoas hoje deixaram de orar. E as pessoas hoje zombam da oração. Vou citar 3 exemplos, sem entrar em detalhes. Quando o presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito, eu vi que naquele dia ele se ajoelhou e tinha um pastor perto dele, com os evangélicos, e fizeram uma oração. Uma filha de pastor, que é repórter, criticou nas redes sociais, na mídia, fez uma crítica, porque ele orou. Foi dito, semana atrás, da possibilidade de entrar um evangélico no Supremo Tribunal Federal. E o presidente disse, imagina começar uma sessão do STF com uma oração. As pessoas criticaram. Estou falando baseado na oração. Presidente americano, dia de ações de graças, aonde
Pela norma do país, todo presidente tem que fazer uma convocação para o Dia de Ações de Graças. O presidente Biden fez a convocação e saiu uma nota: o primeiro presidente norte-americano em toda a história dos Estados Unidos que faz uma convocação à oração e omite o nome de Deus. Omite Deus. Toda a história americana. Veja que a oração para muitos, invocar a Deus para muitos, tem sido algo de zombaria. A nossa Câmara de Vereadores em Cascavel, eles têm um momento de leitura da Bíblia e oração. Porque um vereador cristão levantou esta lei no passado e todos aprovaram. Eles leem a Bíblia, eles oram. Mas hoje as pessoas, nas escolas, nas repartições públicas, dizem: vamos tirar Deus. Não ore. Não quero orar para iniciar uma aula. Não quero orar para nada, porque acho que a oração é algo errado. A única escola em Cascavel que ora é a escola adventista. E meu filho lá estuda. E alguns criticam como é que um pastor põe um final, estuda e lá tem momento de oração e leitura bíblica. Até no Mackenzie, que é da igreja, não tem oração. Tivemos um trabalho em Curitiba, onde os presidentes de ensino foram homenageados. Eu lá estava também, sendo homenageado. E a liderança religiosa que conduziu, que nós só fomos homenageados sem ter o direito ao uso da palavra. Leram a Bíblia, falaram um discursinho, mas não houve uma oração. Deus está dizendo: o meu povo precisa orar. E às vezes quando alguém ora, os outros zombam. Para que orar? Para que bobeira? Não sei o quê. Acha que orar é não fazer nada. Se meu povo orar, veja, irmãos, que Deus não está dizendo se o ímpio orar, se o ímpio buscar, se o ateu buscar, né? Se aquele que não sabe nada buscar a Deus, fala: meu povo precisa orar, porque a geração desaprendeu a orar. Quais as reuniões menos frequentadas das igrejas? Reunião de oração, reunião de prosperidade, de não sei lá o que, né? De bênçãos. Lota de gente, mas oração o pessoal não vem. Deus está dizendo: se meu povo orar, não orar por desencargo de consciência. Irmãos, sejamos francos, muitas vezes nós oramos por desencargo de consciência, não é verdade? Você já orou por desencargo de consciência? O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. O almoço está na mesa, você faz uma oração de gratidão, mas você nem pensou que você falou na oração. Você fez uma oração. Obrigado pelo alimento, obrigado, em nome de Jesus, amém. Passar 10 minutos, alguém diz: o que você agradeceu? Você nem sabe. Já aconteceu isso com você? Né? Já. Mas a gente faz isso. Vai fazer uma viagem, faz uma oração mecânica. Muitas vezes, pessoas vão viajar e oram para sair de viagem, né? Pede a proteção de Deus, a guarda de Deus, o amparo de Deus, que é correto, não é errado. Mas às vezes, quando chega no destino, a pessoa lembra de fazer uma oração agradecendo que Deus protegeu, Deus guardou, Deus sustentou e foi uma viagem maravilhosa? Às vezes não lembra. Vai orar quando vai sair de viagem novamente. De volta, né? Ou seja, ora pedindo, mas não ora agradecendo. Deus está convocando, em 2 Crônicas 7,14, o povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome de Deus, para orar. E a minha definição particular de oração, orar, é falar a Deus aquilo que está no coração.
Se toda a sessão da Câmara de Vereadores, os deputados, senadores, do STF, todas as repartições públicas, federais, estaduais, municipais, tudo, judiciário, legislativo, tudo, começasse com uma oração, eu creio que as coisas seriam diferentes. Há nos Estados Unidos um grupo de pastores que está trabalhando, incentivando as pessoas a orarem e estudarem a palavra de Deus. Quem dera nós tivéssemos isso aqui também. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o que a Bíblia está dizendo: não ande ansioso, não ande. E como que eu não vou andar ansioso? Quando eu aprender a orar em tudo e por tudo, levar diante de Deus meus pedidos, a minha oração, suplicando e já agradecendo ao Senhor. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é dobrar o joelho e ficar 24 horas o joelho dobrado, não é isso. É você estar dirigindo, está na rua, está trabalhando, está fazendo qualquer coisa, você está conectado com Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor por essa caminhada, por esta jornada. Obrigado, Senhor. Você está em comunhão com Deus, orai sem cessar. Deus convoca o povo para orar. É como o filho chamar o pai chamar o filho e falar assim: filho, fala comigo, filho. E o filho não fala com o pai: filho, fala comigo, filho. Deus está te chamando, meu irmão, para orar em nome de Jesus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar, e ele lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a orar. A primeira condição é se humilhar, a segunda é orar, a terceira, buscar ao Senhor. É um texto para nos deixar boquiabertos, é um texto para nos deixar assustados, porque o texto está dizendo para buscar a Deus. Ora, não é povo de Deus, não é chamado pelo nome do Senhor, mas o texto tem que dizer para buscar o Senhor. As pessoas não estão buscando mais o Senhor, não estão indo à presença do Senhor. O salmista diz: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença, buscareis, pois, Senhor, a tua presença. Não busque a tua presença, busque a presença do Senhor. Buscar ao Senhor, buscar ao Senhor. E o que significa buscar ao Senhor? Bênção versus Senhor. Muitos buscam a bênção, mas não buscam o Senhor. Muitos buscam recompensa, mas não um relacionamento com Deus. Estou orando porque eu quero uma recompensa. Olha o que eu fiz, eu não faço isso, não faço aquilo, eu fiz tudo certinho. Senhor, me abençoe, me abençoa agora. Eu quero recompensa. Não está orando para buscar um relacionamento com Deus, está orando buscando a bênção, não está nem aí com o Senhor. Quero a bênção, quero prosperar, quero avançar, quero crescer, quero ir para frente, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Mas Deus, a pessoa não quer. Então o texto fala: buscai o Senhor, buscar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor, eu estou te buscando mais do que as bênçãos, mais do que as recompensas. Eu quero um relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. E a quarta condição está lá. Qual é a quarta condição? Converter dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos é um voltar a Deus, é abandonar o erro. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, que tudo se fizeram nova. Efésios 4, 25 e 26 fala: por isso, deixando a mentira, fala a verdade com o seu próximo, somos membros dos outros, irai-vos, não pequem,
Não se põe no sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós também devemos perdoar uns aos outros. Converter dos maus caminhos. Está mentindo, não vai mentir mais. Está irando e pecando, não vai pecar mais. Irai-vos, não pequeis. Está entristecendo o Espírito Santo, não vai entristecê-lo mais. Está furtando, não vai furtar mais. Vai se despir do velho homem para se revestir do novo homem. Há uma mudança agora nos caminhos, nas atitudes. Mas preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. É possível ser cristão, povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor? É possível ser cristão, povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor, e ser soberbo, não buscar ao Senhor, não orar e viver em maus caminhos? É possível isto? Sim, lamentavelmente. Porque aqui Deus está dizendo para alguém que era soberbo, não buscava ao Senhor, não orava, vivia em maus caminhos, mas é povo de Deus, é chamado pelo nome do Senhor. Veja que absurdo. É este povo que Deus chama para converter dos seus maus caminhos. E preste bem atenção aqui comigo. A oração de arrependimento feita com humildade pode curar qualquer praga. A oração de arrependimento feita com humildade pode curar qualquer praga. Abandonar seus caminhos ímpios, evidência de um verdadeiro arrependimento. Abandonar caminhos ímpios é evidência de um verdadeiro arrependimento. Pois se eu estou me humilhando diante do Senhor, se eu estou orando ao Senhor, se eu estou buscando ao Senhor, eu estou mudando minha forma de agir. Eu estou mudando a minha forma de proceder. Eu estou agindo corretamente. Pois se eu estou me humilhando, orando e buscando, mas se eu continuar nos meus erros, eu não estou vivendo segundo a palavra do Senhor. Eu preciso dar evidência de um verdadeiro arrependimento. A questão não pode ficar sob a forma de palavra e promessa. A conduta precisa ser modificada, evidência de modificação. A conduta é muito importante, muito mais que meras orações e promessas. Deus não quer promessas, meras orações. Deus quer mudança de conduta. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar, converter os seus maus caminhos. E veja que as pessoas têm andado hoje por maus caminhos. Estes maus caminhos, diria eu, é um desvirtuamento da palavra do Senhor. As pessoas estão fugindo da palavra do Senhor. As pessoas, como temos pregado às noites sobre Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, as pessoas têm aceitado o que Deus não aceita, aprovado o que Deus não aprova, e cometido grandes aberrações, ofendendo a palavra do Senhor, achando que pode viver de qualquer jeito, que no fim Deus vai dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho. A palavra do Senhor é absoluta. Não há relativismo na palavra do Senhor. E nós precisamos, e a Bíblia nos chama para voltarmos à palavra de Deus em nome de Jesus. Muitos aceitam o que Deus não aceita, aprovam o que Deus reprova, e para não ofender este, aquele outro, não citam mais Deus e muitas vezes nem oram mais.
para não ofender. Há um grupo ali de alguns chamados cristãos, chega alguns que não são cristãos, não vamos orar aqui, pode ofender aquele que não é. Não vamos falar de Deus, pode ofender ele. Já deixa Deus de lado para agradar as pessoas do mundo. Fazem uma festa para agradar os não cristãos, põe de tudo e desonra a pessoa de Deus, agradando os não cristãos. Se converter dos seus maus caminhos. E quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos também claramente que a porta do céu é estreita, né? Do inferno é larga. Irmãos, veja lá, resultados colhidos após as condições cumpridas. Você crê em Deus, você crê na palavra, Deus não falha. Quais são as promessas, os resultados? Primeiro, Deus vai ouvir. Segundo, perdoar. Terceiro, sarar. O texto diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Primeiro Deus vai ouvir. Qual conclusão nós podemos tirar aqui juntos? Ser apenas chamado pelo nome do Senhor, fazer parte apenas do povo de Deus, não significa que Deus está ouvindo a oração, não significa que Deus está perdoando os pecados, e não significa que Deus está enviando cura. Ser do povo de Deus, chamado pelo nome do Senhor, mas não sabe se humilhar diante de Deus, Deus não ouve as orações. Que a soberba, ela distancia os ouvidos de Deus à nossa oração. E a soberba é um passo da queda. A soberba é ofensa contra Deus. A soberba é achar que é melhor. O diabo caiu por soberba. Lúcifer, ele quis assentar no trono de Deus. Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso do paraíso, do céu, caiu à terra, porque ele quis tomar o lugar de Deus. Ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, ele foi vaidoso. A Bíblia nos fala do rei Nabucodonosor, que olhando para o seu palácio, olhando para as suas conquistas, ele diz: quanta coisa eu conquistei, quanta coisa, e bati no peito, e não deu glórias a Deus. Deus fez com que Nabucodonosor viesse a comer capim com os bois. Ele perde a glória dele e começa a comer capim. Ele é humilhado. E quando ele se humilha e reconhece e se humilha, Deus fez o que com ele? O exaltou e o colocou novamente no trono. Talvez você possa dar um ótimo discurso, uma ótima palavra, cantar muito bem, tocar muito bem, ou pregar muito bem, e você está indo assim, Deus está te usando, está sendo maravilhoso. O diabo vai dizer assim: ó, como tu és bom, como você é bom. Na hora você tem que dizer: glórias a Deus, tão somente, a graça de Deus, que se você tomar isso para ti, você perde a bênção do Senhor. Diz que um pastor estava pregando, ele pregou uma mensagem fenomenal, maravilhosa. Na porta uma irmãzinha chegou, começou a elogiar, elogios para aquele pastor. Ele disse: irmão, o diabo também já me disse tudo isso. Eu quero dizer que a glória é somente do Senhor. Se a pessoa não sabe se humilhar, Deus não ouve. Se a pessoa não ora, não busca a Deus, se a pessoa está vivendo em caminhos tortuosos, não converteu, quer converter, é voltar, está andando em caminhos errados, pode orar o dia inteiro, Deus não ouve. Deus não ouve. Deus não atende. E Deus não ouvindo, não atende, Ele também, consequentemente, Ele não perdoará. Ele não perdoa.
consequentemente, Ele não ministra cura. Deixa eu ler agora os 3 versos com os irmãos. Estão com a Bíblia aberta, 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler o verso 12. Vou ler o verso... Vou ler 12, 13, 14 e 15. Na Bíblia. Diz assim. 2 Crônicas 7, 13 a 15. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se vier a praga, se vier a peste, mas se o meu povo cumprir as 4 condições: humilhar, orar, buscar, converter dos maus caminhos, eu ouço, eu perdoo, eu saro esta terra. Condições básicas, essenciais, para recebermos aí, irmãos, tão grande bênção, tão grande realização para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pense nisso. Se você viver em caminhos tortuosos, Deus não vai ouvir as orações. Vamos viver isto. É a mensagem de Deus para o povo de Deus, para os escolhidos do Senhor, em nome de Jesus.